noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade ao nosso ciclo de palestras, né? E a palestra de hoje será ministrada pela médica veterinária Letícia Gondim, que é formada pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano e atualmente é residente do segundo ano em Laboratório Clínico Veterinário pela Unesp Botucatu. Então, segue aquele mesmo esquema. Quem tiver dúvida pode mandar aí no chat. A lista de frequências será passada ao final de cada palestra. E aproveite para se inscrever em nosso canal. Algumas palestras já estão disponíveis e aos poucos a gente vai colocando mais. Então, a todos desejo uma boa palestra e até daqui a pouquinho. Letícia, você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo sim. E você? Estou sim. Vou colocar aqui a sua tela. Tá, pode colocar. Coloca lá no slide, por favor. Isso, perfeito. Deu bom? Deu sim. Muito obrigada, minha conterrânea. Pode começar. Ah, sim, eu estava só esperando. Tá bom, obrigada. Oi, gente, boa noite. Quem está aí do outro lado, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de ver esse ciclo se realizando, né, esse ciclo de palestras. Estamos muito felizes em poder realizá-lo e ver que deu certo. E um tema que não poderia faltar, com certeza, é sobre leucemias, que é uma realidade muito importante, né? E uma realidade aqui do HV, e também acaba sendo muito comum na rotina clínica. Tá? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa entender de onde é que vem, né? Como é que se inicia o processo da leucemia. Acaba que, na medicina humana, a leucemia ela tem origem desconhecida, mas sabe que tem alguns fatores de risco, né? Alguns fatores predisponentes. E dentre eles são aqueles que são bem comuns. Questão genética, questão de radiação, de fatores ambientais. Já na medicina veterinária, tem uma etiologia que é conhecida, que é em relação à infecção do retrovírus. Então, em gatos, bovinos, roedores, primatas não humanos. O mais conhecido e mais estudado é o da FeLV, é a doença da FeLV. Por quê? Porque foi descoberto que cerca de 68% dos felinos que têm FeLV, eles são predispostos a ter a LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda. E tem 62 vezes maior chance de desenvolver linfoma ou leucemia, quando esse paciente, esse felino, tem um vírus da FeLV. Na verdade, isso foi descoberto, foi só uma curiosidade histórica, que quando ocorreu a vacinação na década de 80, percebeu que essa diminuição dessa prevalência de leucemia ocorreu. Depois que começou a ser fabricado a vacinação. A importância dos estudos epidemiológicos nessa área das leucemias é de grande valia devido também os animais serem como sentinelas para os seres humanos. Então, existem vários estudos fazendo essa correlação daqueles pacientes humanos que teve leucemia ou linfoma e também aqueles cães que também acabaram sendo predispostos a essa doença. E tem vários estudos que mostram, foram observados alguns lugares com alguns fatores ambientais que influenciavam. Então, acaba que os animais são sentinelas nessa situação. Além de que a leucemia está sendo bastante diagnosticada e muito prevalente devido ao aumento da longevidade dos animais, pela sua qualidade de vida, o avanço das técnicas laboratoriais também para o diagnóstico. Então, você, como um médico veterinário, como clínico geral, ou cirurgião, você sempre vai se deparar com um desafio oncológico na sua rotina clínica. Então, por isso é importante a gente conhecer, pelo menos, a base, para a partir daí a gente começar a estudar e também pesquisar mais sobre, né? Então, antes da gente começar propriamente dito a falar das leucemias, precisamos fazer algumas considerações, tá? O hemograma, ele é o exame aliado na suspeita das leucemias, tá? Mas, presta atenção, o hemograma, não o maquinograma. Então, aquele exame que sai que o clínico roda e sai um papel impresso, aquilo não é um exame, tá? Ali
Aquilo ali não é um hemograma. Aquilo ali a gente chama carinhosamente de maquinograma. O hemograma é aquele que vai ter o patologista clínico que vai fazer a avaliação de esfregaço sanguíneo. Então, a partir do momento que a gente pega um paciente que encontra com essa foto ao lado, né, na direita, com esse predomínio dessas células redondas, grandes, a avaliação do esfregaço sanguíneo tem o seu grande valor, tá? Porque é a partir disso que a gente vai começar a suspeitar de uma leucemia. Mas é importante também que vocês saibam que o hemograma ele não vai confirmar o diagnóstico de leucemia. Ele vai direcionar a outros exames. E esse exame principal, que é o diagnóstico das leucemias, é o mielograma. Então, a partir do mielograma que vamos fazer a avaliação quantitativa dessas linhagens e morfológica, tá? Então, vamos deixar claro que o diagnóstico de leucemia a gente fecha pelo mielograma e não pelo hemograma. Mas o mielograma, ele tem algumas limitações, tá? Ele não é perfeito, e algumas vezes a gente precisa de outras técnicas complementares que eu vou explicar mais à frente. Então, para a gente poder se familiarizar com o que eu vou falar, de uma forma resumida, eu trouxe meio que esse fluxograma para a gente entender do que são as linhagens, né? Conhecer um pouco das células hematopoéticas. Então, aqui a gente tem a medula óssea, que é o sítio primário da hematopoiese, e nela, basicamente, a gente vai ter uma célula pluripotente, tá? Indiferenciada, pluripotente, e que ela vai se dividir em duas grandes linhagens. A linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Quem está na linhagem mieloide? As plaquetas, as hemácias, os granulócitos, que são esses? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, e essa é a nossa linhagem mieloide. Já a linhagem linfóide, a gente vai ter quem? Os linfócitos, tá? Em que ele pode ser diferenciado em linfócito maduro e células NK. É importante que vocês saibam que o termo mieloide, ele vem sendo, na verdade, é um pouco confuso na literatura. Porque muitas vezes ele é tratado de duas formas. Então, ele tem dois significados. Ou ele está relacionado à medula, né, de forma geral, tudo que envolve a série mieloide, que não seja linfóide, que foram todos esses que eu falei. Hemácia, plaqueta, granulócito, monócito, pronto. Ou também ele pode ser restritamente referenciado à série granulocítica, que são esses que estão aí do lado, tá? Neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Só que com o decorrer da palestra, vocês vão ver que eu achei melhor determinar, né, assim como traz algumas literaturas que eu prefiro acompanhar, o termo mieloide eu prefiro usar como medula óssea, tá? Como medula óssea relacionado à série mieloide. Tudo que não for linfóide, tá? Então, o conceito de leucemia é que são neoplasias hematopoéticas, com origem exclusiva na medula óssea. Então, ele tem que se originar lá. E essas leucemias, elas têm algumas classificações. Como eu já comentei, em relação à origem celular, mieloide e linfóide, ao seu grau de maturação, podendo ser agudo e crônico, o que vai interferir também na sua terminologia. A gente usa blasto para agudo, cítico para crônico. Tem outra classificação que não é tão importante como essas outras que eu falei, mas também é importante vocês saberem, que é a classificação numérica. Então, a gente tem as leucemias leucêmicas, quando a gente vai ter uma grande quantidade de células neoplásicas no sangue periférico, em que vamos ver ali um hemograma. Subleucêmicas, quando vamos ver raras células neoplásicas, e aleucêmicas, quando a leucemia está concentrada na medula óssea. Então, acaba que o diagnóstico de leucemia é um achado ocasional, tá? Porque nenhum paciente vai chegar, por exemplo, na clínica, com diarreia, êmese, e aí o clínico vai suspeitar, isso aqui é leucemia. Tá? Então, muitas vezes, o diagnóstico de leucemia ele vai ser um achado ocasional. Então, para a gente iniciar, vamos primeiro falar da linhagem mieloide. Tá? Como mostra na fotinha aí, todos os granulócitos, plaquetas, hemácias. Então, as leucemias mieloides, como eu já tinha comentado anteriormente na classificação, tem aguda e crônica. Vamos falar primeiramente das agudas.
Então, as mieloides agudas, elas são raras em cães e gatos. A idade acometida é de 8 anos, não tem predisposição sexual e pode variar nas alterações hematológicas. Então, podemos encontrar tanto leucopenia ou até mesmo leucocitose de 150 mil leucócitos. A evolução dela é bem rápida, sendo um sinal clínico e o prognóstico bem pior para o paciente. O que a gente observa nas LMA é uma diminuição da proliferação normal das outras linhagens. Ou seja, a gente vai encontrar uma anemia, uma trombocitopenia, uma neutropenia, e essa proliferação é chamada de mielofitise, em que as células normais da medula óssea é substituída pelas células neoplásicas. Tá? E, a partir disso, a gente vai ter alguns sinais clínicos. Por exemplo, a questão da neutropenia. Então, vai favorecer com que os animais tenham infecções secundárias, trombocitopenia, o paciente tem alguns sinais clínicos de hemorragia espontânea. Então, isso vai variar. Na maioria das LMA, há uma leucocitose importante com essa marcada presença de blastos circulantes. Entretanto, tem casos de leucemias aleucêmicas. Um pouquinho da história, que é muito interessante, é que em 1985, a Sociedade Americana de Patologia Clínica Veterinária, a partir do grupo de estudos de leucemia animal, eles estabeleceram alguns critérios diagnósticos e de classificação das leucemias caninas. Mas só em 1991, eles se basearam no sistema da FAB, que é a França, a Americana e a Britânica, estabelecido pelo workshop, pelo Instituto Nacional do Câncer. O que isso quer dizer? A gente pega algumas coisas algumas coisas não, a gente pega as classificações da medicina humana e meio que a gente adapta para a medicina veterinária, tá? Então, a partir disso, eles criaram alguns critérios baseados em número e morfologia de blastos, corados pelo método Ramonovsky, tá? Que é um corante que a gente usa, que tem vários tipos. Então, assim, a partir daí, a gente estava até acompanhando a medicina humana, porque a gente só precisava de números e morfologia. Então, basicamente, a gente precisava de olhar no microscópio. Hoje, a medicina humana já está muito avançada, com outras técnicas, com outras citometria de fluxo e tudo mais. Então, a gente não consegue acompanhar, infelizmente, a medicina humana na evolução dessa classificação para eles, tá? Então, a classificação, como é que ela funciona? Eles pegaram e dividiram essas leucemias mieloides agudas, chamaram de M0 a M7. Basicamente, o que é que diferenciam entre elas? O predomínio do tipo celular e, no caso, a variação da morfologia celular. Por exemplo, do M1 ao M3 são os granulócitos, tá? Então, por exemplo, o M1, leucemia mieloide aguda sem maturação. Leucemia mieloide aguda em maturação. Lembra que eu falei para vocês que o termo mieloide fica confuso? Na verdade, deveria ser leucemia granulocítica aguda, né? Só que acaba que é desse jeito, então a gente só aceita. Mas é importante saber, né, na hora de interpretar. Então, ele está falando do quê? Dos granulócitos. Eosinófilo, basófilo, e a partir disso vai ver esse grau de diferenciação na contagem. A M3, que é a leucemia promielocítica aguda, ela não tem relatos dela, ela na verdade não tem na medicina veterinária, apenas na medicina humana, mas mesmo assim a gente coloca ela aqui na classificação. A M4, ela já é uma leucemia mielomonoblástica aguda. O que isso quer dizer? Ela vai ter a junção, os granulócitos com os monócitos, aguda, tá? No caso, os monoblásticos. Já a leucemia monoblástica aguda já vai ter esse só da linhagem monocítica, tá? Só os monócitos. O M6 vai ser a leucemia eritroide aguda, em que vai estar cometido o quê? A linhagem de hemácias, né? Eritroide. E, por último, a M7, que são os megacariócitos, tá? Que são a partir deles, que ele emitem os seus pseudópodes, que vai fazer a liberação de suas plaquetas. Ok? Todas essas imagens são da fonte do Harvey. Nele está lá bonitinho, descrito, toda a morfologia. Se ele está dizendo que isso aqui é um LMA, M7, quem sou eu? Para não dizer que é. Apesar de ser muito raro, a gente não tem costume de ver. Tá? Mas esse livro do Harvey ele é muito bom, posso deixar disponível para vocês também, se vocês têm interesse. É um livro muito bom para hematologia.
E agora, em relação às leucemias mieloides crônicas. Só que também vem agora uma mudança de nome, tá? Uma mudança de termo. O termo distúrbio mieloproliferativo crônico, ele foi adaptado porque ele tem ele abrange melhor as leucemias mieloides crônicas. Então, tanto o LMC como o DMC, eles são a mesma coisa, tá? E lembrando que os distúrbios mieloproliferativos crônicos, ele abrange todas as linhagens que não forem linfóide. A gente ainda não está falando de linfóide, está falando de todas as outras linhagens. Então, assim como a LMA, que é a leucemia mieloide aguda, os DMC também têm uma classificação que também é muito fácil de entender, porque é a partir da célula predominante. Então, a gente vai ter a leucemia neutrofílica ou granulocítica crônica, a leucemia eosinofílica crônica, leucemia basofílica crônica, eritrose primária, trombocitopenia essencial. Então, por aí vai. O que for predomínio da linhagem, da morfologia, ele acaba recebendo o nome da leucemia. A partir da origem das DMC crônica, foi feito que a sua etiologia é a partir das mutações genéticas, né? Então, o quê? Alterações cromossômicas. Em 1960, na medicina humana, eles perceberam que 90% dos pacientes humanos que tinham a LMC ou DMC, eles tinham alterações em cromossomo. Ou seja, eles deram esse nome de Filadélfia. Alguns anos depois, eles observaram bem parecido, essas alterações em cães que tinham o DMC e chamaram esse cromossomo de Haley. Então, existem vários marcadores, várias alterações cromossômicas, eu deixei duas aí do lado, que são muito importantes, que é a BRC, a BL e o JAK2. Eles são duas alterações cromossômicas que têm a ver com essa mudança e que vai gerar esse distúrbio, eles predispõem ao DMC, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar, tá aí embaixo para vocês pesquisarem. Os distúrbios mieloproliferativos crônicos, ele geralmente só tem um tipo celular que está envolvido, mas isso não quer dizer que isso aconteça, pode acontecer de 2 ou mais. Eles são bem poucos comuns, sua frequência é 10 vezes menor que as linfoproliferativas, não tem predisposição de sexo, idade, a maioria são indolentes, e foi observado em humanos não tratados para DMC uma maior chance de transformação blástica. O que é isso? É quando aquele paciente tem aquela neoplasia crônica, ela sai da fase crônica e vai para uma fase aguda. Isso não está tão evidente e caracterizado em cães ou gatos, tá? Na medicina veterinária. Por quê? Na verdade, ou falta um pouco de estudo, ou também, quando esse paciente chega para ser atendido, que já está ali apresentando sinais clínicos, pode ser que ele já tenha evoluído, ter feito essa transformação neoplásica para a evolução blástica. Então, não tem como a gente saber. Os sinais clínicos acabam que são inespecíficos, discretos, tá? Tipo letargia, fraqueza, inapetência, vômito. Então, tudo vai depender de qual série está cometida. Por exemplo, a eritrocitose primária. O paciente vai apresentar quadros neurológicos devido à síndrome da hiperviscosidade. Então, outro exemplo de sinais clínicos, prurido intenso e lesões cutâneas. Então, foi observado esse tipo de sinal clínico em humanos que tinha um excesso da produção de basófilo e histamina. E o mesmo relato foi visto em um felino. Então, também estão bem próximos essas alterações, tanto em humanos quanto em felinos. O diagnóstico ele vai ser, primeiramente, a partir do hemograma, né, em que ali vai gerar uma suspeita daquela linhagem, em que ela vai ter aumento exacerbado. A partir disso, podemos partir para o mielograma. Lógico, antes de partir para o mielograma, precisamos descartar todas as outras causas que podem gerar o aumento dessa série mieloide, tá? Por exemplo, causas infecciosas, essas reações leucemoides, por exemplo, piometra, né? Porque a gente vai ver ali uma reação leucemoide acima de 60 mil, que a gente vai dizer, ai meu Deus, não é uma DMC. Não, vamos descartar primeiro as outras coisas mais comuns, para depois a gente ir para as raras. Então, no mielograma, ele também não pode ajudar muito, em que vai ter o predomínio de células maduras no seu diferencial,
E a contagem de blastos, ele pode estar baixa ou até mesmo normal. Ou seja, descartar mesmo as causas reacionais. Porque não tem, infelizmente não tem marcador de clonabilidade para a linhagem mieloide, para a gente poder diferenciar do que é neoplásico e reacional nessas séries, tá? Já entrando nas leucemias de linhagem linfóide, é importante vocês saberem a diferença de linfoma para leucemia. Então, linfoma vai ser aquela proliferação neoplásica que vai ter origem principalmente em órgãos linfóides. E por que é tão importante saberem isso? Porque linfoma e leucemia vão ter grandes diferenças. Entre elas está um comportamento biológico, como eu já mencionei que a leucemia vai ter origem lá na medula óssea, a resposta à terapia e o prognóstico do paciente. E também o linfoma, cerca de 10 a 25% dos cães e gatos com linfoma, eles evoluem para a leucemia. Então, as leucemias linfóides, elas podem ter proliferações a partir de 3 tipos de origem, né? A partir dos linfócitos T, do B e ou então o NK. O mais comum é os linfócitos T, em que cerca de 75% dos cães vão ter o predomínio dessas leucemias linfóides a partir do linfócito T. E os gatos é maior que 90%. Além dessa definição, a gente ainda subdivide, né, a partir do linfócito T, sendo mais predominante os linfócitos T citotóxicos em cães e os linfócitos T helper em gatos. Como eu já havia mencionado em relação à nomenclatura, aguda vai ser a nomenclatura de blasto, tá? Blástica. Então, a leucemia linfóide aguda vai ser leucemia linfoblástica aguda, LLA. E já a crônica vai ser a leucemia linfocítica crônica, LLC. A leucemia linfoblástica aguda é a terceira neoplasia linfóide que mais acomete a medula óssea em cães, sendo o primeiro o linfoma leucêmico em estágio 5, e segundo a LLC, e terceiro, então, a LLA. Então, a etiologia acaba sendo causa genética, como eu já havia comentado, é causa viral também, tá? Retrovírus e lentivírus, isso também, e já sabe que isso é uma realidade na medicina veterinária, e não tem predisposição. Pode acometer a maioria dos cães, maiores que 5 anos, mas isso não é a regra, e também notou que ele tem uma predominância em raças de grande porte, Golden, Rottweiler, Pastor Alemão, apesar de também não ser a regra. Os sinais clínicos, eles são totalmente inespecíficos também, letargia, anorexia, diarreia. E para a gente suspeitar da LLA, vamos ali ver o quê? O hemograma, vai apresentar ali aquela leucocitose, polinfocitose, com presença de blastos circulantes. E também podemos ver uma citopenia, com anemia arregenerativa, ou seja, uma anemia normocítica, normocrômica, trombocitopenia e neutropenia, como eu já havia comentado, como é o nome dessa ação que acontece? Mielofitise. Então, a substituição do tecido da medula óssea por uma célula neoplásica. E a partir daí que a gente vai indicar o mielograma. A confirmação de diagnóstico de LLA é no mielograma, em que vamos encontrar acima de 20 a 30% de blastos do total de células nucleadas. Ou seja, por que está entre 20% e 30%? Porque vai depender da divergência dos autores. E como eu comentei com vocês, a gente vai seguindo a medicina humana. A medicina humana ela tinha o critério de 30%, hoje em dia ela usa o de 20%, e meio que a veterinária ela vai no bonde, né? Ela vai atrás. Infelizmente, é isso que acontece, por isso que a gente precisa de muitos estudos ainda. Também é possível ver no sangue periférico acima de 20% dos blastos dos leucócitos totais, referenciado desse autor, o Bennett. E também podemos fazer a confirmação através da citoquímica e citometria de fluxo. São duas técnicas complementares que eu vou comentar mais à frente. Então, a grande questão da nossa rotina é diferenciar LLA de linfoma em estágio 5. O que é o linfoma de estágio 5? É quando aquele linfoma ele já atingiu a corrente sanguínea. Então, fica a dúvida, né? Não sabemos. Já a LLC, que é a leucemia linfocítica crônica,
Ela é considerada uma das mais frequentes em cães e ela é a principal leucemia crônica em cães e gatos. A prevalência dela vai ser em animais de meia idade a idosos da espécie canina. Tem predisposição racial de Golden Retriever e pastor alemão. A etiologia é incerta e o humano sabe que o que pode influenciar é estímulo ou então desequilíbrio do sistema imune, como, por exemplo, lúpus e a rim. Ela não está relacionada ao vírus da felve, ao contrário da LLA. Tem um bom prognóstico e a sobrevida de 3 a 4 anos, ao contrário também da LLA. E o paciente vai também apresentar sinais assintomáticos, desde letargia a emagrecimento progressivo, linfadenomegalia, então isso vai variar. Essa leucemia linfocítica, ela é bem complicada no sentido do seu diagnóstico. Por quê? Porque os linfócitos, eles são bem diferenciados. Então, são os linfócitos normais, eles não têm alterações citomorfológicas, como, por exemplo, a gente encontra na leucemia linfoblástica aguda. Né? Então, meio que o primeiro achado que fica vai ser uma linfocitose de moderada a intensa. Né? Então, alguma literatura traz acima de 60 mil. E no mielograma, como é que a gente faz para diagnosticar LLC? Fica o questionamento, né? A gente precisa ver uma infiltração significativa para a gente... alguma literatura usa acima de 30%, acima de 20%, mas isso ainda não é fidedigno. Então, o diagnóstico das leucemias. Eles vão começar. Então, a gente começa com a suspeita laboratorial, né? Como mencionei para vocês, o paciente vai chegar para ser atendido com diarreia, você não vai chegar e dizer, isso aqui é uma suspeita de leucemia. Não. Então, a partir do sangue periférico, ou seja, hemograma, patologista clínico lendo a lâmina, nada de maquinograma. A partir disso, é indicado, depois que fez descartou todas as outras causas, a gente faz o mielograma e podemos abranger ainda mais esse diagnóstico, para poder ajudar no prognóstico do paciente, que é a coloração citoquímica, tá? A imunofenotipagem e também o par. E cada uma delas eu vou comentar aqui. A coloração citoquímica é a técnica complementar das colorações de rotina. Então, nós temos ali a lâmina do hemograma, ou do mielograma, e além da gente fazer a coloração normal, nós temos esse tipo de coloração específica. Então, o que acontece? A coloração, ele vai corar enzimas específicas de cada linhagem celular. Então, qual é a principal aplicabilidade? Diferenciar mieloide de linfóide. E as mais utilizadas são as mieloperoxidades. Então, eu trouxe o nome de alguma delas aqui, e a que a gente usa de rotina no laboratório clínico aqui da Unesp é o Sudan Black. Então, ele vai corar com esses grânulos meio acastanhados, meio amarronzados, a linhagem mieloide. Então, a partir da situação em que ele não cora, ele vai dar um negativo para o Sudan Black, sendo da origem linfóide. E existem outros tipos de coloração, como eu mencionei, mas o que eu tenho conhecimento e que a gente faz aqui é a Sudan Black, que é específico para leucemias agudas. Até porque as leucemias crônicas a gente não precisa de identificação. Elas são células que já estão amadurecidas e a gente consegue identificar a linhagem delas. Já a citometria de fluxo, ela é uma ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada na medicina veterinária. Aqui no Brasil, o que eu tenho conhecimento é a VetPat, em São Paulo, que faz o uso de citometria de fluxo. E ela é muito top, porque ele consegue distinguir os distúrbios linfoproliferativos dos mieloproliferativos. Então, ela é baseada a partir da ligação antígeno-anticorpo. Então, vai identificar o fenótipo das subpopulações mieloides e linfóides. Não é nada invasiva, tá? O paciente ali, você pode mandar tanto amostra de medula óssea ou até mesmo de sangue periférico. Então, o que acontece? Tem esses cluster of differentiation, e que são antígenos de superfície celular específicos de determinadas populações hematopoéticas. O que isso quer dizer? A citometria de fluxo consegue dizer para a gente se aquela leucemia
a gente consegue diferenciar um linfoma de um linfoma em estágio 5 de uma leucemia linfoblástica aguda. Por quê? Porque existem marcadores específicos da célula, como, por exemplo, esses, que é o CD34, que ele só existe esse marcador lá na medula óssea. Então, ele consegue dizer, essa origem é na medula óssea e depois se expandiu para os outros órgãos linfóides. E também existem vários outros tipos de marcadores que são de cada tipo de linhagem. Como só um exemplo é o CD41, que é específico de plaqueta. E assim, sucessivamente, ao que foi interesse daquele paciente e suspeita. E a PAR-PCR, ela é específica para diagnósticos de leucemias linfóides e crônicas. Por quê? Porque ela diferencia a proliferação policlonal de monoclonal. Então, a gente tem aqueles linfócitos malignos, que vai ter ali o rearranjo genético homogêneo, e também temos aqueles linfócitos que são apenas benignos, que estão ali reacional, ou seja, vai ter vários arranjos genéticos heterogêneos. Tá? Então, o PAR, ele identifica o código genético celular repetitivo. Então, ele é muito bom para a gente poder diagnosticar e diferenciar neoplásico de reatividade. Então, para finalizar, eu trouxe um caso clínico muito interessante para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona na rotina, um passo a passo. E é o seguinte. Então, veio uma paciente, né, um cão de 4 anos, fêmea, da raça Lhasa Apso, em que ela chegou com a suspeita de pancreatite. Por quê? Porque ela tinha um emagrecimento discreto, hematoquesia, o tutor comentou que tinha feito ingestão de churrasco e a partir disso notou as fezes mais pastosas. Ele acabou levando em um colega que prescreveu corticoide, mas enfim. E a partir disso, meio que levantou a suspeita de pancreatite. Até aí tudo bem. Só que esse paciente, ele também apresentava os linfonodos reativos, os pré-escapulares, e os poplíteos também. Como esse paciente era de uma região endêmica e tinha essa linfadenopatia, foi feito o RIF para leishmaniose, no qual foi descartado. A partir daí, também foi solicitado um hemograma, e eu deixei aqui só o leucograma do paciente, porque é o que tinha alteração, que é o que interessa para a gente. Então, no leucograma, a gente viu que uma leucocitose de 40.000 por neutrofilia, linfocitose e monocitose. Mas o que chamou realmente a atenção foi essa descrição, que foi, ou seja, a descrição de que o patologista clínico, ele leu a lâmina, tá? Em que ele viu que a presença de linfócitos reativos, alguns médios, com cromatina frouxa, e também a presença de mancha de Grumpet. A mancha de Grumpet é quando quando aquelas células blásticas, elas têm uma fragilidade. Então, quando a gente vai fazer o esfregaço sanguíneo, elas acabam rompendo e ficando ali só a cromatina. Então, a gente chama de mancha de Grumpet, que também é direcionado para o diagnóstico de leucemias ou de linfoma e tudo mais. Então, isso já chamou a atenção do clínico, o que fez também solicitar a citologia dos linfonodos que estavam reativos, né? O que foi diagnosticado como linfoma de baixo grau. A partir daí, foi feito um mielograma, em que foi confirmado a presença de linfócitos, 32,3%. Lembra que eu falei para vocês que vai de 20% a 30%? Então, ele já estava com esses baixos, essas células neoplásicas na medula óssea. E o que também concluímos é que era uma leucemia linfoblástica aguda, devido a esse aumento, mais de 25% de blasto na medula óssea, e também ele podendo estar associado ou não a um linfoma de grau 5, porque o paciente já tinha apresentado também na citologia de linfonodo um linfoma de baixo grau. Então, a gente fica aí no questionamento, né? Além de que, chegamos ao diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, porque foi feita a coloração citoquímica, que foi negativa para o Sudan Black, confirmando que era da série linfóide, mas a grande dúvida foi o seguinte, ficou aí, né? Botei só para brincar com vocês. E aí? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Será que ele tinha aquela leucemia e evoluiu para um linfoma? Ou ele tinha um linfoma e evoluiu para a leucemia?
Então, muitas vezes, o que vai acontecer na rotina é isso, o paciente já chegar com um quadro bem evoluído, e aí o clínico que vai tratar, que vai fazer o prognóstico daquele paciente, é ideal saber que existe novas técnicas complementares também para ajudar nesse tratamento do paciente. E só as considerações finais, muito importantes para vocês saberem, o mielograma, ele não é só para leucemias, ele também diagnostica síndrome mielodisplásicas, mieloma múltiplo, displasias, mielofibroses e muito mais. Eu sou suspeita para falar de mielograma porque eu amo. Então, gente, muito obrigada. Esse aqui, sigam os arrobas, tá? Das nossas contas do LCV, enfermidades parasitárias, do banco de sangue canino. E sigam o canal também da gente no YouTube. E é isso. Oi, Lê. Olá! Parabéns pela palestra. E alguém tem alguma dúvida, pessoal? Já mandei o link da frequência. Preencham, se inscrevam no canal. Vamos ver. Olha, só elogios, hein? Palestra perfeita. Opa, tem uma pergunta. O Vitor Lima pergunta: quais as indicações do mielograma? Quando devo solicitar? Então, Vitor, as principais indicações do mielograma são leucopenias, anemias ou leucocitose, qualquer alterações nessa parte hematológica em que, primeiramente, a gente tem que descartar todas as causas, primeiramente, infecciosas. Então, qualquer distúrbio, qualquer desordem que não tiver uma justificativa, por exemplo, aquele paciente tem uma anemia. De onde está vindo essa anemia? Então, primeiro descartar as causas reacionais, tá? Infecciosas, para depois a gente indicar o mielograma. Perfeito. A próxima palestra. Parabéns pela. Desculpa, a próxima pergunta é do Samuel. Parabéns pela apresentação, foi maravilhosa. E agora, quais as principais leucemias que você se depara na rotina em cães e gatos? Joyce, manda um alô para a galera do Laboratório de Patologia Clínica de Patos. Ai, gente, eu vejo que vocês aproveitando esse momento. E vamos lá, Letícia. Pergunta que ele quer saber. Então, as principais que a gente vê aqui mesmo é a LLA e a LLC. Foi a que a gente já pegou aqui. Eu tenho muita vontade de pegar um LM6, que é da eritroide, meu sonho. Mas as mais comuns mesmo é da série linfóide, tanto aguda quanto crônica. Certinho. A próxima pergunta é: qual é o prognóstico das leucemias, aguda versus crônica? Eu conheço essa pessoa. Eu também. Então, o prognóstico, com certeza, as agudas, elas têm um pior prognóstico, a evolução, isso é mostrado nos dados epidemiológicos, em que as agudas ela têm um pior prognóstico devido à sua evolução, né? Sua evolução muito rápida e ser de origem imatura, comparada às leucemias crônicas, em que ali o corpo já reconhece aquele tipo celular, e por isso que até a LLC ela tem um prognóstico muito bom, de 3 a 4 anos de vida do animal, enquanto que uma leucemia aguda, o animal pode ter de dias a semanas. Perfeito. Mais um aqui da Luíse. A citometria de fluxo substitui o mielograma para o diagnóstico de leucemia? Não. O diagnóstico de leucemia ele é feito a partir da quantidade e morfologia, né? Então, a gente precisa fazer o diferencial da medula óssea. Então, a gente colhe a medula óssea, faz o diferencial em no mínimo 500 células, e a partir disso a gente vai ver o predomínio celular, em que as células blásticas, células neoplásicas, elas podem variar no seu aumento de 20% a 30%. Depende de quem... Aqui a gente usa os critérios A gente vai seguir os critérios humanos, tá? Então, aqui a gente usa 20%. Perfeito. Mais uma perguntinha, Lê. A mancha de Grampet
é característica de linfomas e leucemias ou pode ser encontrada em outros casos? Especificamente, a mancha de Grumpet, ele é característica de leucemias e linfomas, por quê? Porque ele vem a partir da célula fragilizada, que geralmente é essa célula neoplásica. Ele pode ser encontrado, mas não necessariamente chamado de mancha de Grumpet, mas quando você bota muita força no esfregaço sanguíneo, rompe as células todas. Então, a gente pode encontrar só as manchas lá do corante e do que restou da célula. Joia. A próxima pergunta é do Matheus Pereira. A amostra do mielograma, ao ser coletado, precisa ser enviada imediatamente ao laboratório ou a coleta precisa ser feita no próprio laboratório? Então, a colheita de mielograma, o paciente ele tem que estar sedado, tá? Porque a gente vai perfurar o osso, que a gente colhe aqui no úmero, em que, a partir da colheita, rapidamente vamos passar ele para uma seringa, né? No caso, a gente puxa essa medula com a seringa contendo DTA, a gente passa para a placa de Petri e rapidamente a gente vai colher, pescar as espículas e fazer o squash. Então, não tem como, você pode mandar uma amostra de mielograma para um laboratório depois de você ter feito todo esse processo. A gente até prefere que você mande sem corar, que deixe para corar, só fixa e deixe para corar no próprio laboratório. Então, não precisa se colher adequadamente, você manda fixado. Perfeito. No mais, não tem mais perguntas, só elogios. Então, que bom que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigada, Letícia, pela excelente palestra. Nos vemos na próxima terça-feira, pessoal. Não esqueçam de preencher o formulário de presença e de se inscrever no canal. E até mais. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Muito obrigada.